tenho a primeira pergunta aqui, né, pra gente começar a nossa live, que é a seguinte pergunta, Eduarda. Qual que é, na sua visão, o poder da palavra? Bom, boa noite, pessoal. Eu sou Eduarda, vou fazer uma breve apresentação. Eu sou mentora hoje, palestrante, eu ensino sobre a lei da atração, mas nem sempre foi assim a minha vida. Eu tenho certeza absoluta que a lei da atração funciona. Inclusive, eu tenho essa certeza hoje, inclusive, porque foi ela que me trouxe até aqui. Eu já imaginei esse momento em algum dia na minha vida, e isso é uma manifestação. Você dando entrevista para podcast. Exatamente. O poder da palavra, né? Eu gosto de citar a Bíblia quando eu falo sobre a lei da atração, porque a Bíblia é um dos livros mais científicos que existe. E quanto mais eu estudo sobre a lei da atração, mais eu volto para a Bíblia. E é muito irônico porque Deus criou a Terra, o mundo, o universo, através da palavra, né? E eles deixaram bem claro isso. Então, hoje em dia, depois de muito tempo, a ciência vem descobrindo, a epigenética vem descobrindo que as nossas células, os nossos genes, eles respondem também ao verbo. Então, as palavras, tudo que a gente fala, não só interfere na nossa vibração, mas no nosso corpo e na nossa biologia em si, né? Então, elas são muito importantes para esse processo. Como que a gente poderia explicar a lei da atração para uma pessoa que nunca ouviu falar dela? Boa pergunta. Tudo que você foca, cresce. Tudo que você observa, cresce. Onde está o seu foco, está a sua energia, aquilo fica cada vez maior. Porque se a gente vai explicar para quem não conhece sobre a lei da atração, a gente tem que falar sobre energia. E hoje em dia, muitas pessoas ficam... Não sei se ainda existem pessoas incrédulas nessa questão da energia. Acho que tem um pessoal ainda. Graças a Deus tá diminuindo, né? Mas... Sim. A lei da atração, ela devolve para você tudo aquilo que está em ressonância com a sua frequência vibracional. Então, quando a gente fala da lei da atração, a gente tem que voltar para nós, né? A lei da atração, ela não é a lei mãe. Ela é uma lei secundária. Ela é um princípio da lei mãe, que é a lei da vibração. Então, tudo vibra. A lei da atração, ela apenas vai te devolver aquilo que você está enviando. Portanto, você só pode ter aquilo que você envia para o universo. Ou seja, o que você é o seu limite. Por isso que tem aquela frase tão conhecida, né? De ser para ter. Isso é completamente verdade. Porque a lei da atração, ela faz uma leitura, como se fosse assim, do que você já é e devolve para você tudo que está em ressonância com ela. E ela é baseada só nos meus pensamentos ou tem mais coisa? Porque eu já vi um conteúdo seu que você fala sobre a mente consciente, que ela tá vibrando com o cérebro, e a mente subconsciente, que ela vibra com o coração. E que muitas vezes não funciona o meu pensamento positivo através disso, certo? Porque elas não estão conversando entre si. Você poderia explicar pra gente como funciona essa ligação entre corpo e cérebro? Inclusive, eu adoro essa parte. Nós temos várias fontes de energia no nosso corpo, claro. Tudo está vibrando. A gente acha que o nosso cérebro, o nosso subconsciente gera uma frequência vibracional, mas o nosso pâncreas, os rins, a nossa pele, absolutamente tudo que existe em nós gera uma frequência vibracional. Portanto, nós temos duas principais fontes geradoras de energia no nosso corpo. Cérebro, energia elétrica, e coração, energia magnética, frequência magnética. Inclusive, a gente consegue hoje fazer essa leitura através do exame eletroencefalograma e eletrocardiograma. O que acontece é que tudo que a gente pensa gera uma frequência cerebral elétrica. E tudo que a gente sente gera uma frequência cardíaca magnética. Só que a frequência magnética ela é 5.000 vezes do coração, 5.000 vezes mais potente do que o cérebro. Então não adianta você pensar naqueles seus momentos de motivação. Por exemplo, eu tô aqui assistindo o Lean Podcast, falando sobre a lei da atração, me veio um êxtase. Tenho a total certeza de que eu consigo mudar a minha vida. Porém, inconscientemente, você sente o contrário. Você sente que, poxa vida, vai ser muito difícil. Poxa vida, isso não é pra mim. Será que eu consigo?
Não sou capaz. Não sou capaz, né? Que é muito, muito frequente. Então, existe essa incoerência. Para sermos algo, para que então a lei da atração te devolva aquilo de acordo com o que você é, você tem que pensar frequência cerebral e sentir frequência cardíaca de forma coerente. Porque o universo, ele respeita a ordem. O universo, ele puxa para essa ordem, coerência, plenitude, beleza, a organização. Então, qualquer que seja a incoerência nos sinais que você envia, é como se o universo te desse uma segunda chance para enviar de novo essa frequência. Poxa, em algum momento ele pensa que quer ser rico, em um outro momento ele sente que não é para ele. O que ele quer então? Vamos esperar? Vamos ver o que ele vai enviar ao longo do dia, no decorrer da semana, na maior parte do tempo? Porque esse é um grande erro das pessoas. Os momentos de motivação faz com que elas pensem que já estão, de certa forma, em coerência com o universo. Só que não é verdade. O que cria sua realidade é o que você pensa, fala, vibra, sente na maior parte do tempo. E eu gosto de falar para os meus alunos, com os meus mentorados, como que eu faço essa identificação? Vamos diminuir ainda mais esse tempo. O que você pensa, fala, sente em 24 horas? Desde o momento em que você acorda até o momento que você vai dormir. Quando a gente começa a fechar esse tempo, você começa a ver que realmente a sua vida está em perfeita harmonia com tudo que você observa, com tudo que você pensa e fala. Né? Sensacional, Por isso que então é atração, né? Não basta pensar uma vez, duas. Tem que estar ao longo do tempo. É isso? É isso mesmo. O que atrai para nós é a nossa assinatura vibracional. Porque vejam bem, o universo ele vai responder a sua vibração, certo? Só que nós vibramos várias vezes por dia, né? De diversas formas. Agora nós podemos estar em uma frequência X, daqui a pouco em uma frequência Y. Como que o universo ele vai te devolver alguma coisa? O que você vibra na maior parte do tempo, em vários dias juntos, vamos dizer assim, onde forma a sua assinatura vibracional. Então, vamos dizer que o Maurício ele tem uma assinatura vibracional de 544 Hz. Porque a maior parte do tempo, dos dias, dos meses, ele fica nessa faixa. A partir desse momento, tudo que estiver nessa frequência vai vir até você. E como que eu mudo a minha frequência? Porque os meus pensamentos, eu consigo conscientemente colocar pensamentos positivos dentro da minha mente, certo? Mas como que eu mudo a parte ali da minha vibração, a parte dos sentimentos? Porque eu acredito que ela está muito conectada com as nossas crenças, certo? Isso. De forma... Só para complementar, para alinhar, né, os dois. Porque a parte de cima, um monte de gente fala dessa parte, né? A parte dos pensamentos, você assiste o Lean Podcast e fala, agora eu vou fazer tal coisa. Você cria a motivação que você falou. Mas como que eu melhoro a parte... internalizo e mudo a minha vibração. Esses estados de motivação, eles não sustentam mudança porque são passageiros. E o seu subconsciente, ele vai te trazer sempre para o seu estado de origem. Então, todos nós temos um programa mental, né? Que fica armazenado no nosso sistema límbico, que é o nosso subconsciente. Inclusive, isso mostra por que é tão difícil mudar. Por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil reprogramar as nossas crenças? Por que é tão difícil criar novos hábitos? Porque essas crenças, elas estão armazenadas no nosso sistema nervoso central. O mesmo mecanismo que mantém todo o nosso sangue circulando 24 por 48 horas desde o dia do nosso nascimento, da nossa fecundação. É o mesmo mecanismo que mantém o nosso processo digestivo, a nossa respiração, em modo automático, todo dia por 24 horas. Então, se as nossas crenças, as nossas verdades, porque as crenças elas são nada mais nada menos do que a sua verdade no seu mundo, para todos. Então, se essas crenças elas estão ali, naquele local,
que está enviando esses sinais em modo repetição, o que isso significa? Que elas definirão o nosso comportamento diariamente, todos os dias, por 24 horas. Quando você entra em um estado de motivação, você trabalha com seu consciente, frequência cerebral. Porém, enquanto você está consciente, você tem controle sobre esse comportamento. Bastou uma distração que você volta para o modo automático. E o que estiver ali armazenado nesse sistema central volta a mover seu comportamento. Então, como que nós fazemos de uma forma definitiva para mudar sua frequência vibracional? Você tem que mudar as suas crenças. Você tem que substituir essas crenças que estão ativas hoje, através da reprogramação mental. Eu falo um pouquinho sobre ela? Fala, por favor, estamos acompanhando. Show de bola, estamos mergulhando bem. Nós reprogramamos as nossas crenças da mesma forma que elas foram inseridas pela primeira vez, através da repetição. Então, da mesma forma que nós aprendemos a andar, a falar, nós aprendemos também a reprogramar as crenças que estão inseridas hoje. Então, trazendo isso para a prática, você precisa treinar todos os dias até se tornar uma outra pessoa. De uma forma consciente, através da presença, de estar presente, sempre aqui se analisando, ou através da auto-hipnose. A gente falou sobre isso, hein, semana passada. Então, eu lembro que semana passada a gente estava aqui com o Lucas Naves, a gente teve uma verdadeira aula de auto-hipnose, de hipnose, né? Todos os benefícios e tal, e surgiu o assunto da lei da atração, inclusive a gente comentou, né? Pô, semana que vem receberemos Eduardo Escobar aqui. Então, realmente, os assuntos, eles super se conectam, né? Sim, eu assisti essa aula, muito legal. O sistema central de crenças nosso, pelo que eu estou entendendo, nós temos que trabalhar igual quando a gente quer mudar nosso corpo na academia. Não adianta eu ir lá uma vez na semana, depois na outra semana uma vez, depois eu perco uns dias e volto, o meu corpo não vai mudar. Perfeito. Na mente funciona igual. Para eu mudar minhas crenças, eu tenho que autoafirmar várias vezes algumas afirmações para mim mesmo. Também. Existem alguns mecanismos que nós podemos trabalhar para essa reprogramação mental. Através do verbo, claro, até porque o que você fala tem poder de reprogramação não só mental, como celular. Por isso que as afirmações positivas, elas servem como autoprofecias. Eu usei muito na minha jornada e continuo usando muito. Porque você tem que sempre se sugestionar, sempre lembrar quem você é, para que você se dê um estalo. Por exemplo, eu no carro vindo para cá, eu fiz exatamente isso. Eu lembrei o quanto eu era inteligente, o quanto eu era incrível, para me colocar nesse estado. Então a gente tem que fazer isso o tempo todo. A gente fala isso para as pessoas, mas nós não falamos para nós. Não, calma, amiga, fica tranquila, você vai lá, você vai arrasar. Mas para nós não, né? Exato. Então, estar consciente é muito importante, porque você, estando consciente, depois eu falo sobre isso através da meditação, você consegue identificar o que você precisa naquele momento. Mas quando falamos da reprogramação mental, o verbo é muito importante, a escrita é muito importante. Então, você pode usar essa mesma forma de inserir informações positivas através da escrita. Porque eu sempre digo para os meus mentorados e alunos, não existe nenhuma outra atividade que necessita de 100% de concentração, como a escrita. A gente consegue dirigir mexendo no celular, cozinhar conversando com uma amiga, mas escrever não. Você precisa estar focado ali para que as letras saiam, né? Então, quando você está 100% focado, você tem acesso ao seu subconsciente, porque você não tem distrações. Ao escrever tudo o que você deseja, ao escrever como você quer ser, você está 100% focado naquilo. E lembra que eu falei que quando você está focado, você coloca a sua energia de forma direcionada para este lugar? Então, a escrita também é muito importante para a reprogramação. Claro, a auto-hipnose e a visualização. Eu acredito que essa é a técnica mais poderosa da lei da atração. A gente vai entrar na meditação e na visualização, mas antes eu tenho uma dúvida, que muitas pessoas dizem que quando a gente vai escrever querendo atrair coisas, que é para você
Escrever como se você já tivesse algo e não que você deseja que aquilo aconteça. É assim que é para fazer? Como que é o certo? O certo é você vibrar na frequência daquilo que você deseja. Então, trazer aquilo que você quer receber para o presente vai te ajudar a vibrar como se aquilo já fosse real. Inclusive, eu fiz isso com os meus seguidores. Estou quase chegando nos 100 mil seguidores. E há um mês atrás, eu tenho ali escrito, agradecendo os meus 100 mil seguidores. Sem ter. Sem ter ainda. No Genial. presente você não tinha, né? Não, exatamente. Foi muito rápido. Eu falei, caramba, tenho certeza que se eu não tivesse escrito, se eu não tivesse colocado a minha energia em cima disso, claro que iria chegar esse momento, mas acelerou, né? Então, escrevam. Escrevam no presente. Eu vivo isso e aquilo. Sou feliz e grato por isso e aquilo. Como se já fosse real. Mas o intuito das técnicas é sempre ancorar uma emoção. Elas servem para isso, apenas para isso. Por exemplo, o caderno da gratidão, que é a mesma ideia, né? O intuito das técnicas é te ajudar a vibrar. Porque geralmente as pessoas iniciantes, elas não têm poder sobre a sua vibração. Inclusive eu ensino isso no curso. Depois que você aprende a manipular sua frequência vibracional, você consegue se colocar no estado correto a qualquer momento que você queira. Mas, no início, você precisa se ancorar. Então, as técnicas servem justamente para isso. Genial. Você falou de escrever, né? Eu tenho um vision board. Daí eu queria saber se também faz sentido e que é parecido. Tem gente que fala, pô, você quer ter uma casa, um carro, uma empresa bem-sucedida, pô, pega uma revista, recorta aquela casa, bota na parede, cria o seu mural de desejos, digamos assim, né? E fica visualizando toda hora que você está se dedicando para uma coisa, vai lá e visualiza. E aqui no canal a gente não tinha 1000 inscritos, né? Eu escrevi lá, 1000 inscritos, Lean Podcast. E hoje em dia a gente tá com quase 30 mil, então, pô, realmente deu certo, né? Até brinquei com o Maurício, com o Bruno aí, que tá precisando colocar mais 2 zeros ali, né? Exatamente. Exato. Mas assim, uma dúvida, então, a escrita tem um poder, tanto tem o diário, né? Mas também um vision board também tem o mesmo papel? Sim, perfeito, tem sim. Porque quando você vai, por exemplo, visualizar aquilo que você deseja, ou vibrar na frequência daquilo, se você ainda não viu, a sua mente subconsciente vai entrar em um enorme ponto de interrogação. Só existe para você aquilo que tem também uma imagem vinculada. Então, exatamente. Por que Deus é uma incógnita para nós? Não existe imagem dele. Nós não conseguimos imaginar como ele é. Então, tudo que tem imagem existe para nós. Quando a gente fala de uma maçã, automaticamente pensamos nessa maçã. Se falasse de uma maçã e não tivesse imagem que representasse ela, né? Como uma fruta americana, assim, que não tem no Brasil, muitas vezes você não sabe formar, né, na mente. Exatamente. Então, o quadro dos sonhos, ele ajuda muito para que você crie essa imagem e relacione essa imagem com o estado emocional. Inclusive, a partir deste momento, aquilo passará a existir para você no seu campo vibracional. Você passa a criar uma familiaridade com aquilo. Por exemplo, quando você pega a casa dos seus sonhos, coloca num mural e observa aquela imagem, você passa a se familiarizar com aquela imagem. Então, quando você vai se sentir lá dentro, você já sabe como imaginar a porta, como imaginar o piso. Se você deixar que esse processo venha na sua mente, não vai existir nada que se relacione, que represente aquilo que você deseja. Então, a escrita tem que estar em harmonia e coerência com as imagens, para que as técnicas funcionem, né? Com a reprogramação mental. Tudo bem alinhado, de forma coerente, enviando os mesmos sinais. Não adianta você colocar uma casa na praia, no quadro dos sonhos, mas na sua mente você se imagina morando em Nova York. No interior. Isso, exatamente. Você está passando uma informação errada para o universo. Dissonante, né? Exatamente. Inclusive, o subconsciente está vinculado à estrutura do próprio universo. Por isso que existem as manifestações.
O nosso sistema nervoso, o nosso subconsciente, ele faz parte do todo. Por isso que, inclusive, quando a gente procura a nossa mente, ela desaparece. Se a gente começar a perguntar quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, a gente vai chegar no nada, né?